Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, meus amigos, hoje é ser igreja. O que é ser igreja? Ontem eu fiz um vídeo, os dois vídeos ontem, o qual um deles eu citei, o grande reset já começou. Era o número do título para a gente estar lembrando daquilo que está acontecendo, que vai estar acontecendo um pouco mais forte, né, da agora para frente. Então o título era o grande reset já começou, mas o subtítulo, a parte de baixo do contexto, estava falando sobre a questão espiritual e não na questão econômica, política, tá? Porque esse grande reset, esse reset que está acontecendo e vai acontecer, como eu já disse, ele não está só relacionado às questões econômicas e políticas do país, numa questão de uma nova ordem mundial, não, também relacionado à Igreja do Senhor Jesus, à espiritualidade, às religiões. Então, hoje eu quero também estar trazendo um informativo sobre isso. Mas hoje eu queria falar, bem resumido, apesar de ser resumido, ser igreja. Viu aí curtinho? Ser igreja. Eu quero pegar alguns tópicos para vocês, apenas tópicos, de tão simples que é ser igreja. Vamos lá. O Senhor Jesus nos chamou para sermos a igreja e não simplesmente irmos a uma denominação, um templo com uma placa. Porque igreja, irmão, somos nós. É só lermos a Bíblia, tá? É só ler. Se você ler a Bíblia de carreirinha, você vai entender. Se você não ler a Bíblia, aí fica difícil. Porque o que os líderes têm ensinado, se é que têm ensinado, é muito raso, é muito pouco para aprendermos, para termos a compreensão. Então vamos lá. Então não é simplesmente ir ao templo de pedra com uma placa. Ser igreja, no entanto, é ir, é sair, é eclésia, é sair para fora, não ficar dentro. Então nós enclausulamos, nós criamos o nosso mundinho dentro de uma denominação e achamos que estamos agradando a Deus, enquanto as pessoas estão lá fora esperando uma palavra da igreja, esperando uma palavra dos discípulos de Cristo, que dificilmente se encontra hoje. Hoje se encontra muito membro de uma igreja física, de uma igreja estrutura eclesiástica, de uma denominação, de uma instituição, mas está difícil encontrar um seguidor, um discípulo de Cristo. Está muito difícil hoje em dia, principalmente nesses últimos tempos, tá? Então vamos lá. Então qual é a tarefa da igreja, já que a igreja são pessoas e não uma instituição CNPJ? Vamos lá. É fácil discernir, é muito simples de fazer. É você ler as Escrituras e pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo. Simples assim, é muito simples. A gente pode se reunir numa praça, numa casa, numa varanda, qualquer lugar que estiverem pessoas prontas, dispostas, disponíveis para ouvir a mensagem de salvação. Ok? Então, até aqui está tudo certo com vocês? Comigo também, tá? Então vamos lá. Então, ir à igreja e não ser a igreja, olha, meu irmão, zerou. Então você precisa aceitar Jesus, se converter, para você poder entender. Porque não basta ir, precisamos ser. Não basta ir a um templo, precisamos ser o templo do Espírito Santo. Se você pegar Atos dos Apóstolos, ali, desde o início de Atos dos Apóstolos, você vai entender melhor sobre o que eu estou falando. Eu quero te instigar, eu quero te estimular a ler a Bíblia. Então vamos lá. Não importa onde você esteja, importa que você obedeça a palavra de Deus, segundo o que Deus deixou para nós. Então o que é ser igreja? O que é de verdade ser igreja? No contexto bíblico, o termo igreja designa normalmente um lugar
Não um lugar em si, mas pessoas em um lugar. No contexto denominacional, eclesiástico, de empresas, tem que existir um lugar. Se não existir um lugar, não é igreja. No contexto bíblico, não é o lugar, mas as pessoas que fazem o lugar. Aliás, o lugar não é importante. O que importa são as pessoas que se reúnem em qualquer lugar no nome de Jesus. Tá? Então, normalmente você vai ver isso só no Novo Testamento. Infelizmente, os nossos líderes e pastores, etc e tal, eles confundem tudo. Tanto no protestantismo, no cristianismo denominacional, quanto também no romano, católico romano, e outras coisas más. Quer dizer, eles só entendem que a igreja, o lugar, mas não entendem, não foram ensinados que a igreja são pessoas reunidas em qualquer lugar, não importa onde, não importa quando, o horário. Culto a Deus e adoração não é um momento que você marca ali e você vai, toca, canta. Não, isso não é adoração, isso não é louvor. Louvor e adoração é quando você obedece a Deus, quando você procura fazer a vontade de Deus segundo os seus ensinamentos. É quando você opera a justiça de Deus, quando você leva a palavra de Deus, quando você tem uma bondade, um ato de justiça. É quando você leva a palavra ao cego, ao surdo, ao mudo, ao aleijado, ao coxo. É quando você leva a palavra àquele que está preso nas cadeias espirituais da maldade, dos ensinos dos homens e de Satanás. João 8:32, João 8:32 e 36. Depois você dá uma olhadinha na sua Bíblia. Então vamos lá. Aonde diz na Bíblia que a igreja somos nós? Aonde diz? Onde está escrito que na Bíblia, na Escritura Sagrada, que igreja somos nós? No verso 5 de Romanos 12 diz: assim também nós, conquanto muitos somos. Somos muito? Não somos? A igreja não é? São bastante pessoas? São um número grande de pessoas, certo? Mas existe só um corpo em Cristo. E uns são membros uns dos outros. Quando nós nos fechamos nas caixinhas, nos templos de tijolo com placas, a gente passa a viver de um modo como se fosse uma facção, uma repartição, um time. Então nessas denominações, cria-se times. Aquela igreja é melhor que aquela outra, aquela denominação é melhor que a outra, aquele pastor é melhor que o outro. Aí começa a idolatrar pastor, padre, líder. Vira um time, vira uma casa de show, uma passarela para desfiles. Vira um show gospel, luzes, câmera e ação. E a gente começa a ficar entretido, vira entretenimento. E aí esquecemos e perdemos o foco. Tá? Então cada pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Romanos 10, 9, 10, depois você volta o vídeo e leia na sua Bíblia, Romanos 10, 9, 10, em relação à salvação pessoal, tá? Então, cada pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador e está ligado e faz parte do corpo do Senhor, do corpo de Cristo. Na igreja não pode existir alguém que queira Jesus, mas não queira a igreja. Quando eu falo igreja, são pessoas, meus irmãos, pessoas, tá bom? Então, o que dá para a gente entender aqui é que igreja não é um templo, não é um caixote, não é uma instituição. Igreja do Senhor Jesus são pessoas salvas. Cristo morreu na cruz por pessoas, em favor delas, e não por religião e denominação. Nenhuma religião, nenhuma denominação pode ser e eu querer ser dona de Deus. Deus não tem religião. Deus não tem. O véu foi rasgado. Hoje em dia já não existe mais sacerdotes, levitas. Tem que ter um lugar, tem que ter um dia de adoração. O dia de adoração é dia de sábado. O outro, o dia de adoração é de domingo. Gente, pelo amor de Deus,
Abra os olhos, acorda, desperta tu que dormes. Adoração e louvor é todo momento e todo lugar. E começou a partir daquele dia que Deus te tocou, que você teve um encontro com Deus. A partir daquele dia começou a adoração, o louvor e o culto prestado a Deus. Você quer prestar culto a Deus? Ajude o órfão, o necessitado, a viúva, aquele irmãozinho que precisa de uma cesta básica. Você quer cultuar a Deus? Reconheça Ele como Senhor da sua vida e dono de tudo. E que tem um controle sobre todas as coisas. E nada foge da mão dEle. E que sem Ele nós não podemos nada e não vamos a lugar nenhum. O único sentido da vida, de verdade, plena e eterna, é Jesus Cristo, esse, o Salvador de todos nós, de todo o que crê. Vocês estão me entendendo? Finalizo aqui. Qual o papel da igreja? É promover essa função. É importante fazer a manutenção desse exercício de fé na qualidade de vida das pessoas que fazem parte desse grupo, seja ele aonde quer que estejam. Mas eles precisam estar ligados, seja ele através da mídia, da web, seja ele na sua casa, porque a verdadeira igreja, ou a primeira igreja, ela começa no nosso lar, começa nas nossas casas, na nossa família, junto com nossos amigos, no trabalho, na sociedade, no bairro que moramos, na cidade em que vivemos. Então era isso que eu tinha para vocês. Eu quero fazer outros vídeos relacionados à igreja, ser igreja, o que é igreja, beleza? Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ajude esse canal a crescer. Esse canal não é meu, é nosso. Faça parte dele, seja um missionário, ok? Assim como eu estou fazendo. Se inscreva lá, YouTube, claro, lógico, Carlos Zanino. Carlos Zanino. Se inscreve, ative o sininho de notificações para estar recebendo praticamente todos os dias um vídeo novo ou correr ligado. Seu like ou dislike se você gostar ou não. Dê uma sugestão aí de vídeo, um assunto que você gostaria de ouvir. Deus abençoe a sua casa, sua vida e tudo que você estiver fazendo. E até uma próxima.